Fala, trader, beleza? Pessoal, trade em crise de geopolítica, tá? É possível? Pontos positivos, pontos negativos. E vamos para mais um vídeo, beleza? Bom, tenho colocado alguns vídeos interessantes aí acerca do momento do mercado financeiro, assim como um todo, normalmente falo do Forex, e alguns ativos relacionados, né? Como petróleo, a paridade do dólar com o real e também do Bitcoin, tá? Que a gente está sempre acompanhando. O mercado, pessoal, ele é cíclico, tá? Isso eu vou sempre bater na tecla, sempre, 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 sempre. Cíclico, tá? Significa o seguinte, que há um momento que ele vai estar em um movimento altista, tá? Que se chama movimento de expansão, expansão positivo, movimento direcional, grande. Existe uma outra palavrinha, grande otimismo, que é quando o preço ele está em umas subidas, significa que o preço ele está otimista, né, os investidores estão otimistas e todos estão felizes, comprados e o preço está nas melhores das melhores expectativas de mercado, tá? Mas essa alta, ela não dura para sempre. Assim como, na maioria das vezes, nada dura para sempre, é isso? As emoções oscilam, o mercado oscila, tudo tende a oscilar. E aí, o segundo passo do mercado, pessoal, é quando o mercado ele entra num processo de acumulação, que é quando ele entra numa consolidação, e isso sempre acontece quando ele realiza uma esticada de preço, tá? Ele realiza uma esticada e aí ele chega no ponto, ele acaba chegando no ponto que ele não consegue ter a intenção de compra e de venda e ele fica exatamente aqui preso nesta região, tá? O que significa isso? Esta região é uma região mais clara impossível, consolidação, tá? Acumulação, quando o preço ele está em um modo indeciso, totalmente indeciso, sem perspectiva clara de compra ou perspectiva clara de venda, até que o preço ele demonstre ou realize algum dado econômico, isso que é o mercado financeiro. Esse é chamado de ciclo 2. O ciclo 2, o ciclo 2, o que você chama? Ciclo 2, tá? É o ciclo acumulativo. O ciclo 3 é o ciclo do medo, tá? Onde nós temos aí movimentos exóticos, baixistas, né? Movimentos expressivos, que são normalmente os movimentos de realizações, movimentos de medo, e é normal, normal. Resumidamente, esse ciclo aqui demonstra simplesmente um zigue-zague, um time maior, tá? E sabemos que o preço ele trabalha em zigue-zague. E o ciclo que o preço ele se encontra neste exato momento, creio eu, tá? E assim, eu posso falar de semana, posso falar de 2 semanas, eu posso falar de mês. Nas últimas 2 semanas, o preço ele se encontra em uma acumulação. Uma acumulação. Por mais que ele dê, às vezes, porrada para cima, porrada para baixo, ele se encontra simplesmente em extremidades. E isso a gente consegue ver nos ativos. A gente consegue. Pega o ouro, põe o ouro no diário e vê onde é que o ouro tá. Tá? O ouro, ele tem um movimento estrondoso de venda e ele está simplesmente e ele se encontra simplesmente em uma ponta de retração. Isso eu estou falando de diário. E aí ele está aqui, ó, totalmente enroscado. Totalmente enroscado.
Ou seja, claramente uma acumulação, até que haja uma clareza de rompimento altista ou um rompimento baixista, para que a gente tenha ali um desenvolver das operações. Então, este é o momento que as pessoas estão procurando mais trades, este é o momento que há muita precipitação no clicar, que há vários erros operacionais como overtrade, é aquele momento que todo mundo caça trade porque já tem uma semana sem clicar, ok? E esses momentos são os momentos que as pessoas tendem a quebrar, tá? Eu não estou aqui para jogar o day trade no lixo, mas eu lhe afirmo, o day trade é a modalidade que foi feita para fazer você, o operador, sofrer. Tá? Sofrer. Por quê? O operador em si, já não tem inteligência emocional, ok? Já é cheio de problema. Normalmente entra no mercado para multiplicar um dinheiro que lhe custará muito, ok? E aí, para acabar de completar, ele entra na modalidade day trade, operações diárias, ok? Oscilações para cima e para baixo, sua grana no menos e no mais. E isso gera energia e muita dopamina, tá? E chega, obviamente, um certo momento em que o cara não segue mais padrão, o cara não segue mais gerenciamento, ele não segue mais a cartilha, ou o que posso dizer como o setup operacional. Tá? Bom, a cura para essa modalidade do day trade, né? Neste momento tão difícil, neste momento tão complicado, que esse momento indecisivo, que é natural do mercado, são momentos que a gente gosta de passar também. Mas é necessário esperar, pessoal. É necessário esperar subir o time ali da operação para H1, H4, né? Talvez visualizar um swing trade, né? Que é uma modalidade muito formidável, ok? Operações que vocês conseguem estruturar, realizar uma estrutura a favor da posição, né? A famosa piramidagem a favor da operação e tudo mais. Então, sobe o time, mantenha a calma, mantenha a tranquilidade, né? Vamos deixar esse momento conturbado passar e logo mais nós teremos aí novos movimentos novamente, movimentos direcionais fortes e bem prazerosos que nos enchem a boca aí para poder operar, né? Bom, vou falar desse trade aqui, que é uma operação que eu consegui ter uma visão no H4 claramente, tá? Operação simples, baseado simples no price action, tá? É uma operação dentro de uma consolidação, isso aqui é uma consolidação, claro, preço esticado, o STJPY, ele está dentro de uma consolidação mas aí eu tenho aqui uma estrutura, uma microestrutura baixista, tá? E aqui eu tenho uma mínima mais baixa que a mínima anterior, e eu tenho um gatilho de venda, uma oportunidade de venda, com stop técnico e com risco retorno legal, tá? Um risco retorno legal. Primeiro alvo, fundo, vai dar um retorno de 2 ponto alguma coisa, 2.3, aqui vai dar uns 2.6. Resumidamente, não tem segredo, tá? Isso aqui foi até analisando junto com o aluno que a gente observou essa entrada e acabei realizando ela, tá? Então vamos lá.
Eu aceito um risco, tá? O risco está aqui atrás, no 160, e eu tenho um alvo, que é lá no 57. Risco retorno de 2,6, eu perco 1 para ganhar 2,6, ok? Isso se chama estatística, tá? Isso se chama estatística. Vendido no STJPY, para quem opera Forex sabe que é um ativo extremamente difícil de se vender, tá? Porque a gente está operando contra o dólar, e o dólar ele se demonstra ser muito forte. Em os movimentos de baixa ele tende a ter recuperações. Isso, meu Deus, você consegue ver se você for estudar a fundo esse ativo. Então, é um trade dentro de uma consolidação, uma microestrutura de baixa e o stop aqui atrás. Se o mercado ele vir buscar esse stop aqui, tá? Só confirma o quê? Que o preço ele continua dentro de uma consolidação, tá? Que ele continua dentro de uma consolidação e que ele não terá tão cedo um movimento claro baixista. Mas a probabilidade desse trade é que ele venha buscar essa mínima, ok? Por que essa mínima aqui? Primeiro, fundo do canal, tá? E porque eu tenho menos 27 dessa estrutura altista, tá bom? Perdão, estrutura baixista. Se eu elevar o segundo nível, tá, para mínima, eu acabo esticando o alvo para um 5,6, que eu poderia levar também. Porém, eu sou muito caxias à estatística, tá? Então, 2,5, 2,4, 2,3, 2,6 está favorável já para a modalidade de trade que a gente costuma operar, beleza? Vamos dar uma passadinha no BTC do Bitcoin para a gente olhar como é que o Bitcoin se encontra. Bom, esse aqui é o time de 1 hora. Então, alguns estudos de tempo, né, que a gente já estuda o Bitcoin há um bom tempo. Para quem está no canal aí vai ver isso, tá? São análises reais, ok? E assim, de uma dimensão que você, falando de price action, você não verá com facilidade, principalmente no YouTube, né? Onde nós temos aí muito conteúdo, excesso de muitos conteúdos, pessoas que operam, pessoas que não operam, mas aqui nós temos estatística e operacional definida, tá bom? Vamos lá. Bitcoin em time de H1, o Bitcoin ele vem em um movimento baixista e ele acaba segurando dentro dessa região, onde eu tenho claramente um canal, tá? Olha aqui, um canal, esse canal é respeitado, o canal ele é estritamente respeitado, tá? Já estava claro que para eu realizar compras aqui, o preço ele tinha que romper linha de tendência. Ele rompeu, tá? Ele deu compra e veio até o ponto, tá? A próxima expectativa é com que o preço ele busque aí a extremidade, o topo do canal, ok? Uma vez que o Bitcoin ele busca o topo do canal, que é a probabilidade por volta dos 77, 76 mil, pessoal, aí vai entrar não uma bola de cristal, mas mais probabilidades e perspectivas. Qual a perspectiva do Bitcoin romper e buscar os 80? Ou dele dar um movimento baixista e buscar novamente os 58? Bom, eu tenho aqui alvos, tá? Eu tenho alvos definidos entre 60 e 58, eu tenho 66. O primeiro alvo que ele veio, só que ele veio direto e já testou aqui o 60, tá? Ele pode muito bem voltar a testar, pessoal? Pode.
tá? Ele pode. Eu ainda possuo uma certa crença, tá? Um viés de que Bitcoin ele possa realizar um experimento nos 52 mil dólares, tá? Nos 52 mil. É isso aí. Ele pode vir aqui, tá? Segurar nesta região, buscar os 60 e 52 mil dólares, ou ele realiza o segundo teste aqui e volta, ou ele busca os 52, tá? Todas essas regiões traçadas aqui, parametradas, são regiões de 50 e de 61 no time mensal. No time mensal, que é o grande movimento de alta desde a vida ou do início do Bitcoin. Então, tudo que nós estamos passando aqui é uma correção de mensal, uma correção da vida do ciclo do Bitcoin. E aí, como eu sei como as ferramentas de Fibonacci elas trabalham, né, os testes que elas costumam fazer, né, lá, volta, vai, volta, vai, volta. Então, eu acredito que ele possa vir buscar, tá? Uma análise minha. E depois ele vai buscar a região de topo, vai romper os 107, vai buscar o primeiro alvo desta região, que é primeiro alvo é o 154 mil, tá? 154 mil dólares. E o segundo é 192 mil dólares. Eu vou deixar esse vídeo, tá? Ao decorrer da vida do Bitcoin, eu vou tentar repostar depois, eu vou anunciar de alguma forma, para a gente acompanhar de perto isso aí. Tá? Os próximos alvos do Bitcoin, 154, 192 mil dólares, beleza? Olha aqui a clareza disso, tá? Bom, então eu tenho retração, lembrando que ele pode fazer isso e isso, ou ele pode fazer o seguinte, ele pode fazer isso aqui, ó, que é totalmente natural, tá? Mas o importante é que nós temos isso aqui. Este movimento de impulsão. E aí a tendência é com que o preço ele rompa topo e busque os 154 mil dólares. Então, tudo isso aqui é uma região de compra e de oportunidade no Bitcoin dos 74 aos 52 mil dólares. Consegue observar com mais clareza o canalzinho aí? O canalzinho, a bandeira, que seja. Então, vamos lá. Canal respeitado, mínima, não é isso? Acima do fechamento, o preço segurou dentro do canal, tá? Ele beliscou os 60, 58 mil e agora ele está ali na faixa dos 74, testando o possível topo, ou ele pode buscar os 76, tá? Ele pode, eu não tenho apreço a análise, obviamente a gente fica observando, mas ele pode romper, realizar pullback e infinito e além, ou ele pode continuar trabalhando, romper mínima e vir buscar os alvos de Fibo, beleza? Isso é o que? Isso é probabilidade, tá? O bola de cristal é probabilidade de tempos e tempos analisando os Bitcoin, tá? Sei que vocês estão aí chegando agora, mas eu conheço o Bitcoin desde aqui, tá, pessoal? Desde 24, 23. Só que nessa época aqui eu não dominava a análise, obviamente. Tá? Passei a dominar aqui, já estava dominando. Essa compra aqui eu peguei, tá? Eu cantei essa compra. Não tinha canal, não tinha nada, mas eu cantei. E essa compra foi aqui, ó, na época.
como era uma bandeira, eu vi como uma bandeira, na verdade, o alvo seria isso aqui. Ele foi no alvo, eu nunca deixo lá na ponta do 100% do alvo, sempre um pouco menos. Então foi um trade que pagou seus 4,5, mais ou menos aqui, tá? Por que eu não peguei com o stop da bandeira? Porque eu reduzi o time. Eu reduzi o time na época. Tem muito tempo. Aqui é só uma base para vocês terem noção, tá? Então, hoje já temos mais bagagens aí. E já conseguimos, obviamente, mais resultados, beleza? Pessoal, se isso fez sentido para você, o conteúdo foi valioso para você, eu te ajudei de alguma forma, curta esse vídeo, tá? Tamo junto e até a próxima.